Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mais uma segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Bom dia, bom dia. Aguardando mais uns minutinhos. Depois esse vídeo vai para a rede vizinha. Aí quem puder comentar, compartilhar e curtir, a gente agradece. Bom dia, bom dia. Mais um dia para sermos gratos, mais uma semana para agradecermos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, ao universo, quem você acredita. Sermos sempre gratos, acordarmos de manhã e agradecer por o ar, agradecemos que estamos aqui, agradecer que temos água, por tudo, né? Por mais que tá seco, que tal, mas a gente tem água na nossa casa, então assim, sermos gratos, né? Tudo dá graças, né? E aqui sempre a gente entra de segunda-feira, não é sobre religião, é sobre uma passagem, é sobre aquilo que me tocou forte, que eu senti no meu coração de compartilhar. E assim, primeiramente aos meus ouvidos, depois, né? E conforme a gente vai tendo essa reflexão, compartilhando, vai aumentando também o nosso desenvolvimento, né? Que estamos aqui para evoluir. Então, a gente não pode estudar, ouvir alguma coisa e não passar, né? A gente tem que sempre que estar compartilhando, né? Pra gente passar. E assim, um ajuda o outro, um compartilha com o outro, e a gente vai fazendo a nossa reflexão, aí você vai tirando a sua, e assim a gente segue. Certo? Bom dia, e assim a gente segue a nossa vida. Que não podemos parar, não podemos desistir. Segunda-feira é um dia que o povo tá meio por conta da segunda, mas é um dia como os outros, temos que ser gratos, temos que ser felizes, temos que agradecer, porque começou, né? Começamos no domingo, mas a grande maioria é na segunda. Então, mas é um dia para a gente agradecer, sim, para ser grato, né? Parar um pouco, né? E ver qual é o seu propósito, por que eu estou aqui, né? O que eu vim fazer, o que eu estou fazendo, né? Refletir, né? Não se deixar levar um dia após o outro, um dia após o outro. Aí chega final de semana, é o sextou, é o sabadou, domingo, é feliz, é alegre, é contente. E nos outros dias não. Não. Essa mesma felicidade, essa mesma alegria, essa mesma euforia da sexta, do sábado, do domingo, nós temos também que ter nos outros dias. É desafiador? É. Te vejo, te entendo. É desafiador. Mas temos que tentar mantermos essa euforia, essa alegria nos outros dias também, né? Para podermos viver, né, um dia, viver o dia de cada vez, né? Viver a segunda como eu posso fazer diferente hoje? Como eu posso fazer diferente? Né? Não ficar pensando no amanhã. Depois, no outro dia, viver a terça, viver a quarta. Então, vivermos um dia de cada vez, né? Porque a gente só tem o hoje. Porque o ontem já foi e o amanhã a gente não sabe. Então, viver o hoje. O que eu posso fazer de melhor hoje na minha vida, né? Não pensar, é segunda. Não, o que eu posso fazer de melhor na minha vida hoje, nessa segunda-feira? O que eu posso aprender de melhor hoje? O que eu posso ensinar? O que eu posso compartilhar? Né? O que eu posso aprender? O que eu posso fazer? Certo? Então é isso, meus amigos e amigas, nessa segunda-feira. E vamos na passagem de João 8,32. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade divina. Olha só, olha o que Jesus nos disse lá em João. João que é o discípulo amado de Jesus. João que foi o único discípulo de Jesus que faleceu na velhice. Ele que cuidou de Maria, de mãe de Jesus, até o fim da sua vida. Ele que ficou com ela, cuidou dela. E ele foi o único discípulo de todos que ele morreu velhinho, na velhice. Morreu natural, bem velhinho. Então, no seu evangelho, ele nos diz, 8,32, conheceis a verdade vos libertará. Jesus disse, né? E a verdade divina leva à liberdade espiritual, a clareza e a responsabilidade de uma vida com propósito. A liberdade espiritual, aqui, gente. Bom dia, meu amor, como você tá?
Bom dia, vamos mais a uma palavra. E a palavra da semana é João 8,32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade divina, que leva à liberdade espiritual, a clareza, a responsabilidade de uma vida com propósito. Liberdade espiritual, a liberdade espiritual aqui, que nós não somos só corpo, nós somos algo maior. E nós não estamos aqui só de passagem, a gente tem um propósito aqui. Então, qual é o nosso propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito, né? Então, assim, a gente tem, acreditando ou não, nós somos muito mais que esse corpo, certo? E essa liberdade que Jesus nos fala, conheceis a verdade vos libertará. Bom dia, bom dia. Então, João 8,32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade divina que leva à liberdade é a liberdade espiritual. Então, nós somos únicos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra, você acreditando ou não. E aqui, ó, quem eu sou? Quem você é? Então, a gente tem que buscar uma clareza. O que eu sou? Né? Porque Jesus, quando ele fala, conheceis a verdade vos libertará, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que ele era rei, mas não rei deste mundo, ele sabia que ele veio para nos salvar, então ele sabia quem ele era. Então ele está querendo nos dizer o quê? Que nós temos que saber quem somos, né? Quem é a Eliane? Quem é a Érica? Quem é a Delma? Né? Quem nós somos? Né? Buscar essa verdade que está dentro de nós. E aí você tem uma clareza, né? Então você saber quem é você, o que eu vim fazer, o que eu sinto, o que eu quero sentir dentro de mim. Qual é o meu propósito aqui, nessa vida? O que eu escolho fazer? O que eu escolho fazer na minha vida? Qual direção tomar? Porque se a gente não tiver uma direção, qualquer caminho, né? Aquela frase famosa, né? Do desenho da Alice. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, qual é minha direção a tomar? Por onde eu vou? Eu decido ou eu fico ouvindo os outros? Os outros decidem pela minha vida. Os outros falam o que eu tenho que fazer. Ou você, nós decidimos a nossa vida. Qual direção? Isso é clareza. E Jesus diz isso. Conheceis a verdade vos libertará. Que é a clareza na nossa vida. Então, a gente tem que pegar um versículo e saber interpretar. Certo? Então é isso. Quem eu sou de verdade? Qual é o meu caminho? Qual é o meu propósito? Por onde eu vou? Eu vou onde o meu coração me manda? Por onde o que eu sei, a minha alma quer que eu vá? Ou eu escuto um ou outro e vou no caminho dos outros? Aí fica aquela famosa frase, né? Cegos guiando cegos. Não. A gente tem que saber a nossa direção. A gente tem que ter clareza para onde a gente vai. Porque só com clareza, direção, a gente sabe onde a gente vai chegar. Porque se eu busco essa verdade que há dentro de mim, né? Se eu busco essa verdade que há dentro de mim, como Jesus nos fala, conhecer a verdade e ela vos libertará, então a gente vai se encontrar o nosso propósito. Se não, se a gente ficar guiado pelo caminho dos outros, o que os outros falam, o que os outros acham que você deve fazer na sua vida, a gente não chega a lugar nenhum. Né? E seremos guiados por cegos, né? São ilusões, né? Então a gente tem que ter essa clareza, essa consciência de quem nós somos de verdade, né? Quem nós somos de verdade. E assim, essa passagem que João, né? Que eu estava no começo falando, João, discípulo amado de Jesus, ele escreveu essa frase de Jesus, né? Escreveu o Evangelho. E ele foi o único assim, a título de curiosidade, ele foi o único discípulo de Jesus que morreu velhinho. O único. Ele cuidou de Maria, da mãe de Jesus, ele ficou até o final com ela. Depois ele morreu bem velhinho, então ele foi o único. E os outros todos a gente sabe que foram assassinados, né? Teve todas aquelas coisas lá. Mas ele foi o único que ficou até o fim e morreu velhinho. E o Evangelho de João é maravilhoso, né? Maravilhoso. E assim, eu peguei esse trechinho, João 8,32, que é a fala de Jesus, conheceis a verdade vos libertará. É uma frase pequena,
Mas que olha quanta coisa a gente tira, né? Então a gente tem que buscar clareza, buscar direção, buscar saber quem eu sou, quem você é, qual é o meu propósito aqui, o que eu vim, o que eu quero, o que eu gosto, qual é o caminho que eu devo ir. Então essa é a passagem de hoje, minhas amigas e amigos, que depois vai para a rede vizinha, né? E é isso. Qual é o nosso propósito aqui? A gente tem que ter clareza do que eu quero na minha vida. E ontem foi um dia que teve o eclipse lunar, né? E toda vez que tem esses eclipses, é uma energia poderosa, abre-se um portal. Por isso que eu falo, não é sobre religião aqui, a gente tem que trazer o que é bom para nossa vida. E é bom a gente escrever uma carta. Ontem eu já escrevi a minha, você pode escrever hoje. O que eu quero na minha vida? Qual é a direção eu quero? Aí eu coloquei tudo no papel. Eu coloquei meu nome e fui escrevendo. Então, isso vai te dando clareza para o seu cérebro. Porque o seu cérebro, nós somos racionais, né? Às vezes a gente não pensa com o coração, a gente não para sentir. Por isso que eu falo que é muito bom a gente meditar. Que é na meditação que ela vai abaixando as coisas que tem aqui na nossa cabeça e a gente vai conseguindo sentir o coração, sentindo coisa do alto. E aí você vai tendo clareza. Então, se você não parar e não escrever, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer tanto X real. É isso que tem que colocar no papel. Eu trabalho com isso, eu quero fazer tanto por mês, eu quero ir em tal lugar, eu quero fazer viagem talvez no ano. É tudo assim, ó, detalhado no papel. Você colocando detalhado no papel, você joga uma energia poderosa para o universo. Poderosa. O como é com Deus. Gente, ó, quando eu aprendi isso, faz um tempo, hein? Mas assim, às vezes eu não praticava muito. Mas eu falei, não, vamos, com fulano, ciclano deu certo, que já falou que é assim que faz. Vamos sentar e fazer? Muito bem, é isso mesmo. Continue assim, Érica. A gente tem que meditar todos os dias, mentalizar, visualizar. Ó, outra chave poderosíssima. Visualizar. O que eu quero para minha vida? Sente e visualiza. Mesmo que você não está no momento, mas a sua mente, você levando esse caminho para o seu cérebro, o universo está vendo você. Ele está sentindo. É uma energia poderosa, a gente não vê. A gente não vê Deus. É que nem eu falei outro dia na live. A gente não vê Deus. É igual energia elétrica. Você não vê. Você sabe que existe, porque não vai colocar o dedo lá. Não é verdade? Deus é maravilhoso. E é isso. Aí ele vê você fazendo sua parte. Ele vê que você está ali visualizando, que você está escrevendo, que você está meditando. Gente, o universo vê a sua parte, o que você está fazendo. Aí, logicamente, ele vai fazer a dele. Ele vai trazer as coisas que você intencionou, as coisas que você pediu, as coisas que você visualizou. Por isso que a clareza é muito importante. E é isso que Jesus nos diz. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Então a gente tem que conhecer a verdade de quem eu sou, que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero para minha vida. É clareza, é colocar no papel, é colocar, visualizar, sentir. Sentir como se tudo aquilo que você quer já existisse, já aconteceu. Magicamente, do nada, acontece. É só confiar. Confiar e acreditar que acontece. Por isso que temos que ter essa clareza. Que muitas das pessoas você conversa, a pessoa pergunta, não sei o que eu quero. Eu não tenho um sonho. Eu falei, como assim? Você tem que ter um sonho. Você tem que ter um propósito. Você tem que ter alguma coisa. Né? Nem que for pelos seus filhos. Não, pelo meu filho, eu busco tal coisa. Né? Já é uma direção, já é um caminho. Agora, se a gente não sabe o que quer, se tá tudo... Gente, o universo não vai ajudar. Deus não vai, porque você não tem clareza, você não sabe o que você quer da sua vida, você não sabe para que caminho tomar. Então, aí fica difícil dele fazer a parte dele também, né? Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Certo, minhas amigas? É sempre uns minutinhos que eu falo que nesses minutinhos, primeiro para meus ouvidos, a gente compartilha e a gente transborda, é uma reflexão para a semana. E aí, né, pra gente elevar a vibração, porque a segunda-feira a gente sabe que é meio... Então, é um dia que me tocou muito no coração de entrar aqui e falar sempre umas palavras, um trecho da Bíblia que não é sobre religião, porque eu falo que a Bíblia é um livro de cabeceira, um livro de vida, né?
As religiões que colocou como... Mas não, é um livro de vida, para nossa vida. É lição de vida. E sempre que eu me toca no coração, a gente vem aqui, abre a live, fala uns minutinhos e trazer para nossa vida, para nossa reflexão, para nossa semana. E a gente mandar vibrações boas para todos nós, ao nosso redor, nossa cidade, ao nosso país, que precisa de muita vibração elevada, de muito amor. Então, imaginar esse país com muito amor, né? Recebendo essa energia maravilhosa, de luz, que Jesus manda. Isso que a gente tem que imaginar. Porque às vezes as pessoas falam coisas que nos chateiam, mas deixa com ela. Às vezes ela não tá no bom momento. Deixa com ela. E manda energia boa, né? Manda energia boa. Todo mundo. Um manda energia boa, o outro manda. Olha que teia que fica maravilhosa, né? Olha essa energia. Então a gente tem que aumentar a vibração das pessoas, aumentar a vibração da população e do nosso planeta, que precisa de muito amor, né? Muito amor. E a gente tem que seguir quem? Jesus, né? Que é o nosso modelo e guia, né? E é isso, minhas amigas. Uma ótima semana. Uma semana maravilhosa, que você realize todos os seus sonhos, os seus propósitos, que você coloque no papel qual é a sua direção, escreve lá. Ou se não, pode fazer também um quadro dos sonhos maravilhoso também. Colocar lá todos os seus sonhos no quadro e visualizar todo dia também, viu, Érica? Visualizar também o quadro no sonho todos os dias que você quer na sua vida. Também é muito importante, porque o cérebro, nosso cérebro racional, ele precisa de imagens, viu? Certinho? Então, beleza. Até mais, uma ótima semana, excelente trabalho para todos nós. Deus os abençoe grandemente, viu? Que Deus transborde na vida de vocês e seus familiares, com muita paz, amor, saúde e bênçãos. Beijão, até mais.